Brasil não existe uma escola de empresários, não é verdade? A gente aprende na raça, a gente aprende na experiência, e hoje a gente tem a oportunidade de aprender com a experiência de pessoas que já trilharam um caminho. Verdade. Não é isso, Diego? E como é que você vê isso? Olha, eu vejo que esse momento no mundo é o melhor momento para se empreender. Uhum. Nunca houve nenhum momento melhor que esse. Hoje, uma ideia vale 1 milhão, tem a ideia do milhão, tem a ideia do bilhão, e às vezes é só uma ideia, as pessoas compram ideias. Quando no mundo existiu isso? Hoje é um momento onde você antes precisaria pagar milhões, ou precisaria viajar, sei lá, quando a gente fala de Alexandria, as pessoas viajavam décadas e décadas para chegar na biblioteca de Alexandria, para colher conhecimento, levar para o seu povo e mudar seu povo. Sim. Hoje você dá um clique no YouTube e você aprende muita coisa. Então nós estamos na era, nós estávamos na era do conhecimento, agora já não é mais a era do conhecimento. Eu vejo que essa é a era da aplicação do conhecimento. Porque o conhecimento foi a última década. Agora não é mais o que fazer, é o como fazer que importa. A inteligência artificial está provando cada vez mais isso. Quando a gente entra na IA, o que a gente entra para fazer o quê? Como que faz esse negócio aqui? Então, como que eu vejo esse mercado hoje de aprendizado com outros empresários vai muito de encontro à minha tese. Eu, há muito tempo, consumo mentorias, pois o meu histórico não tem um histórico familiar de algum empresário. Eu não aprendi a empresariar, aprendi também de forma empírica, aprendendo, quebrei com 14 anos de idade, tive um sucesso, depois eu quebrei. E eu quebrei com um detalhe que é um elemento muito importante para o empresário, para o empreendedor, que é um elemento de conhecimento em finanças. Eu quebrei porque apareceu uma pandemia em 2002 de frango, né, de gripe aviária, e mataram todos os meus frangos no terceiro investimento que eu fiz. Eu era apenas um garoto de 14 anos de idade, cara, que investiu tudo que tinha para montar uma granja. E eu não tinha absolutamente nada. Eu tinha uma vaca e 2 bezerros, que eu venho do interior, né, da Bahia. E depois, com o tempo, eu fiz contabilidade, eu fiz pós-graduação, fiz MBA, tenho as minhas especialidades. Descobri na consultoria um canal para me trazer mais recurso, porque eu tinha empresa de contabilidade, mas já tinha tido hamburgueria, tinha empresa de manutenção de clínicas odontológicas. E a contabilidade trazia uma renda recorrente, mas a consultoria trazia um recurso maior e eu levava mais resultado para o meu cliente. E a primeira consultoria que eu fiz não foi de contabilidade, não foi auditoria. Foi a consultoria que fez com que aquele Diego de 14 anos de idade quebrasse, que é o conhecimento em finanças. Eu tinha 14 anos de idade, mas eu vi muitos empresários com 30, 40, 50 anos, às vezes de idade, às vezes de empresa, não lidando com o financeiro da forma correta. E hoje, Denis e Cintia, isso não é mais uma desculpa. Porque todo aquele conhecimento que eu entregava, naquela época já era disponível. Cara, quais são os principais relatórios que eu tenho que olhar financeiro? É uma DRE e um fluxo de caixa. O fluxo de caixa eu olho todos os dias e DRE mensalmente. O fluxo de caixa vai mostrar se a minha operação ela está sendo capaz de gerar caixa para eu honrar caixa, honrar folha de pagamento, honrar o meu aluguel, honrar todas as despesas mensais. E o meu DRE está mostrando quão a minha operação é eficiente para gerar lucro. Isso já está disponível, gente, há muito tempo. Sim. Só que o empresário não levanta a bunda da cadeira e vai aprender isso. As pessoas me pagavam para ensinar o óbvio há 10 anos atrás. E hoje isso não é mais óbvio. Isso é assim... existem as pessoas que vão atrás desse conhecimento, existem as pessoas que estão quebrando por falta desse conhecimento, assim como o Diego do Vale quebrou. Então, essa era da execução é a era que traz e vai de encontro com a minha tese. A minha tese é a seguinte: empresário é uma profissão. O empresário precisa se ver como um profissional que tem uma profissão. Porque se ele se vê e se enxerga como um profissional que tem uma profissão, o que vai acontecer? Ele fala, cara, beleza, o engenheiro tem uma profissão, o que ele faz para ficar melhor? Ele faz um mestrado, faz um doutorado, enfim, ele vai fazendo cursos e etc, e certificações. Alguém da área de TI, também a mesma coisa, vai fazendo assim as suas especialidades, melhorando em alguma coisa na parte técnica. E o empresário aprende como? Aprende com quem? Até você tem até os CEOs, os administradores, tem tudo ali, Fundação Getúlio Vargas, tem tudo mais, mas para o empresário, o ensino convencional não foi preparado, não preparou o empresário. Não foi, cara. E aí onde é que está aprender aonde, como, Diego? Não foi, cara, não foi. A Fundação Getúlio Vargas é excelente, é uma das referências e é muito legal a gente saber que é aqui do Brasil, né?
É. E que ensina e ajuda várias empresas há muitos anos. Só que ela não está preparada e habituada para esse universo empresarial. Não. Ela ensina o executivo, ensina o administrador, ensina o CEO, o COO, enfim, ensina cargos executivos. Mas o empresário ele precisa tomar decisão. Quem é que ensina o empresário a lidar com as emoções quando bate um processo trabalhista? Não pode, né, fazer barulho aqui, mas vamos... dessa forma, senão mexe aqui. Mas quem que ensina o empresário a lidar com as emoções quando bate um processo trabalhista na empresa dele? Sim. Qual que é a faculdade que ensina isso? Sim. Somente o Denis, se ele tiver passado por isso, ele vai falar, cara, quando aconteceu isso comigo, eu fiz isso, busquei o advogado, ele me orientou isso. Você prepara o empresário para ir conversar com o advogado sobre aquele assunto. Sim. Quem que prepara um empresário dentro de uma perspectiva de mundo acadêmico a saber se ele está sendo insistente ou persistente no negócio dele que já não traz lucro há mais de 3 anos? Exato. E ele já deteriorou o patrimônio pessoal, já vendeu carro, de repente ele alienou um apartamento para sustentar o negócio. Quem é que fala isso, cara? E é extremamente difícil da pessoa que está mergulhado perceber a diferença entre o persistente e o insistente, né? Total. De ser teimoso. Estou sendo teimoso. Estou sendo teimoso ou eu estou sendo persistente? Porque assim, é importante para você ter sucesso, ser persistente, ser constante. Mas tem um momento que você tem que ter o discernimento correto. E aí, você sozinho, às vezes você não se acha nesse sentido, né? Até porque a gente vê muita gente que desiste quando não deveria desistir e muita gente que insiste ali num negócio que não tem margem, que não dá certo. O cara, às vezes, está ali há 10, 20 anos e, né, é escravo do seu próprio negócio, o negócio não tem margem, o negócio que, né, enfim, e com toda a expertise dele, ele podia às vezes mudar de área, ele podia fazer uma adaptação no negócio dele e ele não consegue, né, Diego? Ele não consegue, ele é apaixonado pelo produto. E a gente se apega, tá, gente? Esse é o grande lance do empreendedorismo. Nós nos apegamos à nossa empresa, aos nossos produtos, como a gente se apega aos nossos filhos. Sim. Porque foi uma criação, cara. Você teve a ideia, você fez um download, falou, vou fazer isso, aí você faz. Só que muitas vezes a gente acaba criando um produto mais pra gente do que pro cliente. Criamos uma empresa mais pra gente do que pro cliente. E esse é um erro muito grande. E o empresário, ele não sabe se está sendo insistente ou persistente, só pra gente fechar esse ponto. Primeiro, porque ele não tem conhecimento? Será que é? Conhecimento ele tem, mas segundo, será que ele não tem clareza do negócio? Será que ele não tem clareza do mercado? Ou será que ele não tem clareza do que é ser empresário? Sim. Será que é tudo isso? Ou de repente ele não tem clareza do que é ser empresário? A gente estava conversando um pouco ali, antes de entrarmos no podcast com o nosso sócio do Clex. Para mim, ser empresário é uma profissão. E ter uma empresa é um chamado. Porque toda a audiência que está nos ouvindo agora, inclusive se fizer sentido para vocês, deixa um comentário aí, para saber, né? Essa troca é importante. Todo mundo que tem um CNPJ, tem uma empresa, tem um produto, tem um cliente, enfim, já está empreendendo há um bom tempo. Eles não conseguem, Denis, largar aquilo ali, mesmo dando prejuízo, mesmo não crescendo, e ir trabalhar de carteira assinada. Quer matar um empreendedor? Pega ele e assina a carteira dele e coloca ele para trabalhar na CLT.